Bom dia. Continuamos com a programação do terceiro webinar, Diálogos sobre múltiplos letramentos e a utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação. Eu sou a professora Blanca Martins Salvago e, em nome do GTEG, dou as boas-vindas a todos vocês e a professora Daniela, e convido a doutora Daniela da Costa Brita Pereira Lima, que abordará a seguinte temática: políticas públicas de educação à distância no ensino superior, uma análise a partir das capacidades do Estado. A professora Daniela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás, especialização em Avaliação Educacional pela Universidade Católica de Goiás, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Goiás e doutorado em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente pesquisadora em Educação, Políticas Públicas e Educação à Distância, Informática Educativa e Educação Infantil. Professora adjunta da Universidade Federal de Goiás no curso de Pedagogia e professora colaboradora da Universidade Estadual de Goiás no mestrado interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias. É membro do Conselho Editorial da revista Rebelle e da revista Éxitos. Membro do Conselho Científico da revista Série Estudos da Universidade Católica Dom Bosco. Coordenadora do Grupo de Estudos em Educação à Distância, GEAG, da Universidade Federal de Goiás. Possui um projeto de pesquisa aprovado pelo edital universal da FAPEG, Goiás. Tem experiência na área de educação, com ênfase em políticas públicas e formação de professores, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas públicas, educação à distância, didática, estágio supervisionado em educação infantil e formação de professores para educação infantil e para educação superior. Professora Daniela, mais uma vez, seja bem-vinda, fique à vontade. Dispõe de 25 minutos para fazer a explanação do seu tema e depois abriremos para perguntas. Daniela, professora, sim, pode começar. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Começo Está sem áudio? Tá. Então, começo agradecendo a participação no evento e parabenizando toda a equipe organizadora pelo evento tão bem organizado e tudo ocorrendo tão bem, né? E essa experiência de participar de um evento todo online é realmente muito significativo para todos nós que estudamos e pesquisamos as tecnologias associadas à educação. Bom, como nós temos pouco tempo, vou iniciar dizendo do lugar que eu falo, né? De qual lugar que eu vou apresentar para vocês esse estudo, essa pesquisa sobre as políticas públicas de educação à distância na educação superior. Eu falo do lugar de uma professora que vem da didática e da formação de professores. E quando eu cheguei no doutorado, eu pensei que nós temos quase nenhum estudo que relaciona as políticas com as didáticas ou a didática como um todo. E eu quis fazer um doutorado diferente em políticas públicas, né? E para poder compreender como essa relação se estabelece, de que forma as políticas públicas acabam interferindo na atuação docente. Porque se a gente pensar na didática, a didática é o campo do conhecimento que estuda as relações do processo de ensinar e de aprender.
E como que isso interfere, então, nas práticas de educação à distância na educação superior? Como que isso acarreta modelos? Como que isso acarreta formas de oferta desses cursos? Então, eu queria compreender um pouco esse macro para pensar até que ponto a gente consegue ser tão autônomo didaticamente na educação à distância. E para isso, eu fiz um estudo da análise das capacidades do Estado brasileiro de formular e implementar as políticas públicas na educação superior. Essa pesquisa ela foi interdisciplinar, porque ela associou os conhecimentos das políticas públicas com o conhecimento da capacidade do Estado e o conhecimento do ciclo da política pública. Como o nosso tempo é curto, eu vou focar nossa discussão nas capacidades do Estado, nessa abordagem teórica que estuda a capacidade do Estado de formular e implementar uma política pública. Quem tiver interesse de aprofundar e ver essa interdisciplinaridade, é só ter acesso à tese que está disponível no site da UFRJ, né, para aprofundamento. Então, a pesquisa, ela buscou desvendar quais são os limites, como que a gestão e a atual arquitetura institucional dos órgãos do governo brasileiro, governo federal, como eles estão estruturados, quais são como é feita a sua organização, para que as políticas possam ser formuladas e implementadas na educação à distância. E para isso, eu quis ver tanto a trajetória das políticas de educação à distância no Brasil, como as percepções dos principais atores, gestores envolvidos nesse processo. Então, a pesquisa foi pautada nessa trajetória e nos atores. Quais foram os atores? Então, foi a diretoria da educação à distância da CAPES e todas as coordenações que são vinculadas a ela, e o Fórum de Coordenadores UAB, da Universidade Aberta do Brasil, que é um fórum que foi criado e é desenvolvido com um representante de cada universidade que tem um coordenador UAB. E esse fórum tem reuniões periódicas para discussão da implementação da UAB nas universidades. No INEP não tem um departamento específico de educação à distância, nem uma coordenação. Então, no INEP, nós entrevistamos a diretora de avaliação da educação superior e coordenações que atuam na educação superior. E aí nós também entrevistamos membros da CONAS, que estão diretamente relacionadas ao INEP. Entrevistamos um ex-secretário da Secretaria de Educação à Distância, que já foi extinta pelo MEC, e um coordenador dessa secretaria, para compreender essa trajetória. E entrevistamos nas séries, no MEC, a secretaria, a parte da coordenação de supervisão de educação superior e à distância. Não conseguimos entrevistar a coordenação de regulação da educação à distância. Então, esse tem sido um entrave que a professora Cláudia até levantou, esse entrave que nós pesquisadores temos hoje, que é do acesso às entrevistas a esses órgãos e o acesso às informações. Então, a Secretaria de Regulação não quis participar, e a Secretaria de Educação Superior, né, ela também não quis participar, falou que ela não tinha relação com a educação à distância. Sendo que ela é uma Secretaria de Educação Superior, e a educação à distância também é desenvolvida muito mais na educação superior. Então, vamos lá. De qual perspectiva que eu fiz essa análise das capacidades do Estado? Então, eu usei um autor que tem sido muito estudado nessa área
da formulação e implementação das políticas públicas, que se chama Peter Evans. O Peter Evans, ele estuda a questão do desenvolvimento dos países em vários aspectos, né? E trabalhei também com duas duplas, o Ivery Hockman e o Sten Tomasi, todos com a literatura toda em inglês, que vão trazer algumas características da capacidade do Estado. Então, baseado em Peter Evans, o que a gente pode ver? Peter Evans, ele diz que para um Estado ter capacidade de formular e implementar políticas públicas de qualidade, né, e que promovam o desenvolvimento desse país, tem que se olhar duas coisas. Uma é a capacidade burocrática desse país e a segunda é a capacidade de autonomia inserida. O que é essa capacidade de autonomia inserida? Capacidade de autonomia inserida é a capacidade do Estado se inserir nos grupos sociais que têm interesse, que têm relação, que atuam naquela área daquela política e conseguir trazer para as suas políticas os anseios e as necessidades desse grupo. E a capacidade burocrática é a capacidade de organização do Estado para o desenvolvimento dessa política. E aí ele diz que nas pesquisas que ele realizou, e ele realizou pesquisa aqui no Brasil sobre o desenvolvimento da informática e das tecnologias, ele vai dizer o seguinte, que existem 3 modelos de país. Tem o país predador, o intermediário e o país desenvolvido, né, desenvolvimentista. O país predador é aquele em que os gestores, eles usam a sociedade como presas. E eles fazem uso da estrutura política para seu próprio benefício e para o atendimento de interesses totalmente particulares em detrimento dos objetivos coletivos. O país intermediário, ele está entre o predador e entre o desenvolvimentista. Ele é incapaz de agir ainda coletivamente, ele ainda faz ações muito fragmentadas por interesses ainda particulares, e a burocracia ela é parcialmente organizada. Já o país desenvolvido, ele tem uma formalização de tudo o que ele desenvolve. O que isso quer dizer? Ele tem documentos escritos, registrados, a partir de tudo o que ele faz e desenvolve, e isso é aberto à comunidade. Ele tem uma profissionalização da burocratização, ou seja, as pessoas que estão nesses cargos de autogestão, que vão contribuir para a implementação e formulação das políticas, eles têm um alto nível de profissionalização, ou seja, eles têm conhecimento e formação na área em que eles estão. E eles têm experiência anterior nessa área, né? O processo de seleção tem que ser altamente meritocrático, tem que ter planos de carreira e tem que ter uma capacidade de autonomia inserida. E aí o Peter Evans vai dizer o quê? Que o Brasil está no estado intermediário. Sabemos e temos consciência que desses itens do estado desenvolvimentista, predador intermediário, o Brasil realmente tem oscilado, né? Na educação à distância, o que a gente conseguiu perceber? Na educação à distância, a gente percebeu que a capacidade burocrática do governo para o desenvolvimento da educação à distância ainda é muito limitada. Por quê? O Peter Evans coloca um prazo que não é uma regra, mas é o que ele percebeu nas pesquisas que seria interessante para os países considerados desenvolvimentistas, de que os burocratas ocupem pelo menos 5 anos naquele cargo. Por quê? Para ele ter conhecimento e poder desenvolver o que é necessário. O que eu percebi na pesquisa? A maioria dos gestores de alto escalão, maioria mesmo, 99%, estão há menos de 5 anos no cargo. Uma outra característica, esses gestores, eles têm que ter sido selecionados
meritocraticamente. O que isso quer dizer? Por concurso, ter uma vinculação com órgão e etc. A maioria das pessoas entrevistadas e que nós fizemos a pesquisa não são pertencentes ao órgão. Muitas vezes eles são até funcionários públicos, mas eles não são daquele órgão, né? E a vinculação deles é de outros órgãos e geralmente são comissionados. A maioria não tem experiência anterior na área em que ele está como coordenador ou como diretor, com exceção da CAPES, que todos os diretores e coordenadores tinham experiência anterior com educação à distância, né? E uma diferença é que no INEP, a maioria das pessoas que participaram da pesquisa são concursadas, com exceção de uma única pessoa. Então, o que a gente vê é que os cargos de alta gestão, de diretoria, etc., são ocupados por pessoas que podem ser até de outros órgãos federais e públicos, mas que são utilizados ali naquele determinado órgão, ou seja, não existiu um plano de carreira, não existiu o privilégio da pessoa que está ali dentro daquele órgão, que conhece o órgão, que conhece a dinâmica do órgão, que tem experiência com aquela área específica e esteja desenvolvendo a função, né? Esse é um limitador grande, né? Um outro limite que a gente percebeu é que o coordenador UAB, que existe em cada universidade que oferta cursos UAB, no edital de seleção desse coordenador, não é exigida experiência anterior na área. Então, isso quer dizer que o coordenador UAB hoje pode ser qualquer professor, mesmo sem experiência nenhuma, nenhum conhecimento em educação à distância. Outra coisa é que na época dessa pesquisa, que foi 2013, o que a gente viu? Que todos os órgãos não possuem planos de carreiras visíveis. E se começou um plano de carreira, ele está em início. Então, existe uma luta nesses órgãos para o desenvolvimento de planos de carreira. E a formação dessas pessoas que atuam nesses órgãos, elas são formações individuais, ou seja, eu abro oportunidade para a pessoa fazer mestrado e doutorado, ou instrumentais, para aprender a usar determinada ferramenta do computador, coisas bem instrumentais. Então, a gente vê que não existe dentro desses órgãos uma política de formação continuada para esses gestores dentro da área em que eles estão atuando, né? Então, muitas vezes eles estão na área sem ter o conhecimento da área e ainda atuam sem ter a formação para isso. Então, resumidamente, dentro dessas características do Peter Evans, foi isso que a gente viu. Então, na educação à distância ainda tem muito a se desenvolver nesses órgãos que fazem a gestão da educação à distância. Baseado em Weaver, Hockman e no Sten Tomasi, eles determinam algumas características para o Estado ter capacidade de desenvolver uma política pública. A primeira é a capacidade de estabilidade da política, que a política seja estável ao longo dos anos e que ela seja adaptável, ou seja, à medida que eu vou percebendo os problemas, eu vou adaptando essa política. A outra característica é de coordenação entre os órgãos que fazem o desenvolvimento dessa pesquisa. Tem um autor, que o sobrenome dele é Cattell, que ele estuda também capacidades do Estado, e ele defende que a capacidade mais importante de um Estado se desenvolver é a capacidade de coordenação. Coordenação entre os diversos órgãos que atuam naquela área para o desenvolvimento dessa área. E quando a gente vai discutir a questão dessa coordenação, a gente vê que é a capacidade que menos o Brasil possui nessa área de AD. Então, o que a gente percebeu? Que
Os órgãos trabalham isoladamente, claro, tem um encontro aqui, um encontro ali, mas o foco da ação de cada órgão é a sua atividade fim com ações pontuais do seu órgão. Existia, eu acho que isso é uma coisa que já vem mudando depois de 2013, mas existia muito menos essa preocupação dessa relação entre os órgãos, INEP, CONAS, MEC, CAPES, então essa preocupação era bem menor. Inclusive, nas entrevistas, eles mostram que não tem muito esse diálogo. E aí a gente constata, inclusive, naquela época, ações que estavam sendo desenvolvidas por 2 órgãos ao mesmo tempo, né? A série estava acabando de avaliar os polos UAB e a CAPES também estava avaliando todos os polos UAB. Então, o dinheiro público estava sendo gasto para uma mesma ação, né, por duas instâncias diferentes e por falta de coordenação entre eles, né. O que a gente viu que faltou também? E o que isso acarreta, né? Se houvesse coordenação desses órgãos, com certeza agilizaria os processos e as ações e evitaria essas ações repetidas. Uma coisa um órgão que a gente percebeu que existe mais coordenação entre as ações dentro dele é a CAPES. A CAPES realmente, todas as coordenações conseguem trabalhar coordenando as suas ações. Então, existe uma coordenação muito grande ali dentro, né? E a gente vê que o Fórum de Coordenadores UAB, que se reúne periodicamente com a CAPES, tem contribuído também para essa coordenação, porque eles trazem os problemas, a CAPES responde, atende, busca, vai atrás de solução. Então, essa coordenação que tem existido dentro da CAPES tem sido muito interessante. Tem sido um modelo muito interessante, porque eles fazem a autonomia inserida que o Peter Evans defende como uma das capacidades do Estado, que é você trazer os envolvidos naquela política e escutar suas necessidades, escutar suas demandas e desenvolver, né? O que a gente percebeu na justificativa dos órgãos para essa dificuldade de coordenação? Por incrível que pareça, a gente acha que existe um inchamento de funcionários em Brasília, mas a falta de pessoal nos órgãos. Por incrível que pareça, nessas áreas de diretoria de educação à distância da CAPES, de coordenação e direção de avaliação da educação superior, na CONAS, no MEC, o número de pessoal envolvido nas atividades é insuficiente para o desenvolvimento do trabalho. Quando os coordenadores vão expondo a quantidade de projetos, ações que eles precisam coordenar, desenvolver e implementar, é muito superior à quantidade de pessoas que tem naquele determinado departamento, órgão, coordenação, diretoria, para o seu desenvolvimento. Então, hoje, todos os entrevistados disseram isso, olha, eu queria fazer mais, mas eu não consigo, porque a gente tem uma demanda de trabalho muito grande pela quantidade restrita de pessoas. Uma outra coisa que a gente viu, que nós sofremos muito nessa pesquisa, é a disponibilidade dos documentos. Várias vezes solicitei por e-mail, pelo telefone, documentos para fazer análise da trajetória da política de AD, e a resposta é, está tudo no site, professora. Lá no site você clica e você acessa. Só que está no site sempre de forma difusa, não organizada, e não tem tudo no site, né? Então, não existe uma transparência das ações,
E essa característica de estado intermediário, de não ter organizado os documentos institucionais, mostrando a trajetória histórica daquela política, daquelas ações, também não existe. Se existe, eles não disponibilizam e não divulgam, né? O único documento que a gente localizou de avaliação da política para se pensar a continuidade dela, adaptabilidade ou estabilidade, foi o Proformação, que a gente tem disponível a sua avaliação. Então, a gente não tem acesso à avaliação, a gente não tem acesso aos dados do INEP de educação à distância, que não são disponibilizados, não foram disponibilizados e não são, né, para ninguém. E isso dificulta muito o trabalho dos pesquisadores da área e também do desenvolvimento, porque se isso não é divulgado, não é estudado, e nem o próprio órgão tem uma organização, se você tem uma mudança dos funcionários, dos diretores de alto escalão e de coordenadores menores do que 5 anos, as ações ficam muito pontuais mesmo, não tem como pensar na continuidade, no desenvolvimento dessas ações. Um outro problema visto é a relação educação presencial e educação à distância. Dentro dos órgãos existe uma dificuldade de compreensão de coordenadores e diretores do que é educação presencial, o que é educação à distância. Qual a diferença da educação presencial para a educação à distância? E aí o questionamento é, se existe essa dificuldade de compreender a diferença da educação presencial para a educação à distância, como que eu vou elaborar políticas públicas para a educação à distância se eu não conheço as suas especificidades, se eu não conheço as suas diferenças, se eu não conheço as suas características únicas que a diferencia da educação presencial? Ambas são educação, mas a educação à distância possui a sua especificidade, é isso que nós defendemos. Então, muitas vezes foi dito que precisa estar mais claro essas diferenciações. E o MEC, naquele momento, estava no movimento de extinção de tudo que era voltado para a educação à distância. Então, ela extinguiu a Secretaria de Educação à Distância, que foi considerada por todos os entrevistados como uma das atitudes, como uma atitude não aprovada por eles pelo governo federal, que foi no governo Dilma. Então, essa extinção da Secretaria de Educação à Distância difundiu todos os programas, projetos e ações, acabou sendo distribuído pelas diversas secretarias, inclusive a Secretaria de Educação Básica, que eu acabei tendo que entrevistar, porque eles estavam desenvolvendo formação de professores continuada com o uso da educação à distância, e com isso, as ações, isso dificulta muito não ter um órgão que não precisa ser a Secretaria de Educação à Distância pelos diversos problemas que já foram apresentados por diversos pesquisadores, mas nós acreditamos que precisa ter um órgão que faça essa coordenação de tudo que envolve a utilização das tecnologias e da educação à distância na formação de professores e na educação. Por quê? Porque perde o foco, as ações passam a ser individualizadas, específicas, e não como uma parte de uma política pública de Estado, né? Ela acaba virando uma política pública de governo, né? Cada um fazendo aquilo que acha que é melhor ser feito, né? Com relação à última capacidade, nosso tempo está quase no fim. Com relação à última capacidade, que é a de estabilidade e adaptabilidade, a gente vê que existe uma estabilidade de oferta de curso de formação de professores à distância. Existe um privilégio do governo de ofertar programas e cursos gratuitos de formação de professores inicial e continuada de licenciaturas. Então, a gente coloca como um limite por que não existe uma preocupação com as outras formações, só com a licenciatura? A gente sabe que existe uma demanda de formar professores, mas aí a formação de professores vai ser sempre o foco dela para a sua expansão à distância. A gente sabe que teve um investimento muito grande nos cursos tecnológicos, técnicos à distância, mas eu digo de formação de bacharelado e etc, né? Então, existe uma estabilidade da oferta, porém, cada momento trocando o curso. Então, a gente começa com Proformação em 99, que foi para formar
a nível médio, aí vem o Gestar 1 e 2, aí vem o Pró-Formação, o Pró-Licenciatura, aí vem a UAB, aí vem o Parfor e agora os mestrados profissionais. Ano passado, nós fizemos um trabalho de consultoria para o Conselho Nacional de Educação e para a Unesco, em 2 produtos que a gente fez uma pesquisa sobre a expansão da educação à distância entre 2002 e 2012. Os 2 produtos estão disponíveis, né, no site do CNE. Lá nesses produtos, a gente mostra que os dados nessa análise entre 2012 estão demonstrando que o investimento e a perspectiva do governo da oferta de cursos é aumentar a oferta dos cursos estrito sensu, com os mestrados profissionais, e ir diminuindo aos poucos a oferta da graduação, da formação inicial. Isso também está explícito no novo Plano Nacional de Educação. Então, isso a gente vê que está tendo uma consonância, né? A gente vê também que o Parfor acabou considerando alguns limites da oferta da UAB. Isso foi utilizado, então mostrou essa capacidade de ver, né, o que está acontecendo, porém não mantém a mesma política. Vai criando novas ações, novos programas, novas políticas a todo tempo, né? Não tem uma continuidade da mesma política, da mesma ação, né? Uma outra incapacidade do Estado é a regulamentação do pagamento dos professores a nível federal, estadual, que ofertam cursos pela UAB por meio de bolsas, né? Então, isso é uma discussão que vem sendo desenvolvida amplamente por nós, pesquisadores de educação à distância, e que traz uma incapacidade de institucionalizar a educação à distância naquela instituição, né? Então, é um problema. Observamos a falta de avaliação, né, dos programas e das ações e da divulgação deles, e um modelo top-down, né, um modelo que vem sempre de cima para baixo. Nesses 2 produtos do Conselho Nacional de Educação, a gente até propõe um fórum nacional de educação à distância, né, que o governo promovesse um fórum nacional para ouvir todas as regiões e depois fechar num evento único com as percepções dos limites, das potencialidades da educação à distância hoje no Brasil, para pensar nacionalmente as necessidades. Isso seria uma das ações de autonomia inserida que a gente defende, né? Então, é isso. A gente vê que tem coisas boas, tem continuidades, tem ações sendo desenvolvidas, né? Porém, a gente vê muitos limites para esse desenvolvimento da educação à distância. Então, agora, pelo nosso tempo, teria muito mais a falar, mas agradeço a oportunidade. Professora Daniela, muito obrigada pela sua fala, foi muito clara e instigante, pena que o tempo é curto, mas nós temos ainda mais 20 minutos para continuarmos conversando a partir das perguntas dos participantes do evento, né? Tem aqui um questionamento de Billy, que diz assim, ela acha que tem muito pouca divulgação dos cursos da Universidade Aberta do Brasil, e ela está questionando se isso não se deve, talvez, a pouca valorização dos cursos à distância. A professora Arlinda também está colocando, não há uma fala divergente entre as políticas de implantação das tecnologias nas formações docentes e a realidade vivida, ações de diretores, falta de infraestrutura nas escolas. Então. Estas 2, depois coloco outras. Ok. Bom, a pouca divulgação dos cursos UAB, a divulgação ela é feita, então, a gente vê que é o resultado do processo de implementação das políticas de educação à distância.
Pela educação à distância não ser institucionalizada na instituição, ou seja, as instituições, a maioria delas, né, gente, a gente tem experiências como o Mato Grosso, que já tem experiências consolidadas, temos a UNB, mas a maioria da oferta dos cursos UAB acontece em instituições que a gente não tem educação à distância institucionalizada. O que isso quer dizer? Que o curso ofertado, ele é embasado num edital que foi aberto pela CAPES, Ministério da Educação, para a universidade ofertar aquele curso. O que isso quer dizer? Que não existe uma verba fixa para a oferta desse curso, assim que acabar recebendo financiamento da UAB para a sua oferta. Então, ele vai ser o quê? Um curso esporádico. Ele vai ser um curso que vai ser ofertado e vai terminar. Se não tiver um outro edital, dificilmente a instituição vai conseguir manter o mesmo curso. Então, a gente vai vendo que isso vai sendo reflexo. Aí, o curso AB ofertado, ele não é tão divulgado dentro do contexto da instituição, porque a educação à distância não está institucionalizada. Então, o vestibular não é junto com um dos outros cursos, o registro dos alunos, esse é um problema sério, que as instituições não registram os alunos nem sempre no mesmo lugar, né? A pesquisa da Juliana Faria, ela fez o estudo de caso da UFG, da educação à distância da UFG, ela demonstra que na época não tinha o sistema, os alunos da EAD não estavam no sistema da universidade. A educação à distância não estava no projeto pedagógico da universidade, não estava no PDI da universidade. Então, se a educação à distância não está institucionalizada, ou seja, está prevista dentro dos documentos institucionais, ela faz parte da estrutura e organização dessa instituição, ela vai ser um apêndice, né, como a gente fala, né, ela vai estar sempre vai estar sempre com aquelas ações pontuais específicas, mas a própria política favorece isso, né. Não anotei o nome de quem falou sobre a relação das tecnologias na escola. Professora. Isso. Você falou rápido, eu não consegui anotar tudo que você falou da pergunta dela, mas me parece que ela faz uma relação da mesma trajetória da política da EAD com as tecnologias. Isso. Hoje, as tecnologias eu ainda vejo como um problema maior. Por quê? A educação à distância veio, parece que todo mundo parou de estudar tecnologia e está todo mundo estudando educação à distância. Quando a gente faz um levantamento no site da CAPES, né, no banco de teses e dissertações, a gente vê que tem hoje muito mais teses e dissertações que estudam educação à distância do que estudam as tecnologias nas escolas. E aí a gente tem um outro problema. As pesquisas têm sido muito embasadas em estudos de caso. Sem desmerecer o estudo de caso e achando que ele é muito importante para demonstrar o campo, né, as realidades e a gente refletir, a gente tem que avançar nas pesquisas em relação a isso. Eu acho que as pesquisas com o uso das tecnologias na escola, elas ficaram pautadas em coisas específicas, como inclusão dos notebooks, né, projeto UCA na escola, e aí sempre a gente pautado. Não estou dizendo que não precisa existir, pelo contrário, tem que ter essas pesquisas também. Mas também a gente precisa ampliar o foco de pesquisas macro que compreendam o contexto das tecnologias. As tecnologias eram também geridas pela SEED, pela Secretaria de Educação à Distância, que quando foi criada, apesar de ter educação à distância no seu nome, na sua sigla, SEED, ela foi criada para a inclusão das tecnologias na escola. E aí, com a extinção da SEED, todas essas ações de educação à distância, de tecnologias na educação básica e no ensino médio, elas foram todas diluídas pelas diversas secretarias e diretorias do MEC. E isso é um prejudicial muito grande para nós, enquanto pessoas que trabalham, que atuam com formação de professores e atuam na escola. Por quê?
porque não tem uma visão macro das necessidades reais, do que precisa ser feito. E aí fica sempre no desenvolvimento de programas e ações específicos, e que não dá certo, aí cria outro, aí não dá certo, aí cria outro, aí não dá certo, aí cria outro, beneficiando, inclusive, compras de materiais para esses determinados projetos, né? Amplamente discutido. Então, eu acho que é a mesma coisa, mas eu ainda acredito que essa falta de essa sede foi extinta por diversos problemas, mas poderia ter se pensado uma solução de uma forma de gestão dessas tecnologias da educação à distância, com certeza. Eu acho que isso é um limite grande que a gente tem hoje para lidar. Legal. O Fábio coloca 5 questionamentos. Nossa! Ele gostaria de saber quais são as características das políticas públicas para a EAD, as características no geral, e quais os interesses que estão em jogo na efetivação das políticas públicas. Seriam, então, as características e quais os interesses que estão em jogo, né? Mais uma pergunta dele mesmo. As instituições privadas têm influenciado na formulação das políticas públicas? Sim ou não, e em que medida, né? Como tem acontecido a participação dos organismos representantes da sociedade civil na formulação e implementação dessas políticas para a EAD? E mais uma ainda, o que cabe esperar no futuro das políticas públicas aqui no Brasil? Nossa, Fábio! Olha, as características da política de AD, eu precisaria, assim, de pelo menos 1h30 para descrever, né, no mínimo, assim. Eu nem sei se daria conta, né? A gente tem uma trajetória da política pública de AD que ela foi incluída pela primeira vez na LDB, 9394, né? De 96, e a gente vê que a regulamentação dela veio muito tardiamente, né? Apesar de ter tido em 98, ela não dava conta da realidade. E aí foram se criando diversas portarias e etc., né? Documentos para regulamentar a modalidade no Brasil. O que acontece nesse momento? Foi o momento que a gente teve o boom da educação à distância, porque como os documentos não davam conta de regulamentar suficientemente bem a educação à distância para a sua oferta na educação superior, houve um boom, uma expansão dessa modalidade. Aí depois o governo percebeu isso, porque abriram vários cursos sem qualidade, que denigrem, né, a imagem da modalidade, e começa a refazer, né, a melhorar, a redigir novamente, né, uma série de documentos legais. Nessa trajetória, acho que seria interessante você dar uma olhada nos 2 produtos do Conselho Nacional que a gente fez, porque lá a gente demonstra toda a legislação e todos os déficits dessa legislação, né? Então, a gente mostra a trajetória e os problemas que vem acarretando, né? Então, até hoje, a gente não tem uma regulamentação da oferta do estrito sensu à distância. Até hoje, o documento que a gente tem que regulamenta as especializações, os cursos lato sensu, tem muito déficit de informação e de orientação. Os referenciais da qualidade definem um modelo único de educação à distância, não abre para as diversas possibilidades que a gente tem hoje dessa oferta, né? Para ampliar, inclusive, a nível de inovação. Então, tem muitas coisas. Interesses no jogo, tem muitos interesses, né? Tem interesses de ofertar cursos mais baratos, que é um equívoco muito grande quando
o PNE lá nos pareceres, nas discussões, coloca o custo aluno da EAD muito menor do que o custo aluno do presencial. E aí fica se investindo em cursos à distância para aumentar a quantidade de professores formados, que hoje a gente sabe que tem um déficit de formação de professores em várias áreas. E aí, a gente tem um custo aluno muito baixo, que acaba gerando cursos não tão interessantes e que todas as instituições acabam usando esse dado como modelo, inclusive as instituições privadas, né? Então, a gente fala que hoje a política de AD e os modelos de cursos que são ofertados pelo público acaba servindo de modelo para o privado. Então, a gente tem a Bolsa UAB do tutor, né, que eu nem sei mais ou menos quanto está, mas era de 600 e não sei quanto, e aí as instituições privadas colocam esse mesmo valor para a instituição privada. Então, assim, a gente vê que acaba tendo um modelo muito grande do público sendo utilizado pelo privado, tem o interesse da venda de equipamentos, de materiais para o governo federal, isso sempre existiu, já foi discutido, e tem até a tese da Simone Medeiros que trata um pouco disso. Então, agora, as públicas e as privadas sempre têm influenciado muito nas políticas. As privadas participam ativamente das discussões. Então, no Conselho Nacional de Educação, no final do ano passado, a gente teve uma audiência pública para discutir as diretrizes nacionais de educação à distância que estão quase sendo aprovadas. E a gente vê que a maior parte das pessoas que estavam ali para discutir, para falar, eram pessoas de instituições privadas, apesar de que tinha até bastante das públicas. Então, e esses pontos de vista, a participação enviando pelo site, a análise daquele documento, isso tem sido uma força grande. Associações, eu acho que as associações também contribuem bastante, como a Amped, a AMPAI, e nós temos a associação ativa e participante, tanto no INEP, quanto na CAPES, quanto no CNE, nessas discussões das diretrizes, eles são muito atuantes, né? Então, a gente tem essa influência e o jogo que acontece são de vários atores, né? Nunca escrevi sobre isso, mas é uma coisa boa, né, da gente pensar. E o futuro vai saber, né? Agora, esse ano e ano que vem para frente, então, acho que vai ser mais difícil ainda da gente pensar o futuro de qualquer política pública educacional, seja à distância, presencial, educação superior, técnico, tecnológico, educação básica, pela falta de verba que a gente está vivenciando hoje nas universidades. Agora, a gente sabe que tem tido um esforço de um acompanhamento mais rígido da modalidade da educação à distância. Tanto que, se a gente for analisar os números, a gente vê que hoje tem muito menor do número de instituições também credenciadas. Tem sido um crescimento mais lento. Então, a gente vê que isso é fruto da regulação, da supervisão, desse acompanhamento, dessa oferta desses cursos. E o futuro, eu não sei, assim, prever, assim, não parei ainda para pensar, Fábio. Eu acho que o futuro, eu gostaria que a gente tivesse um futuro de educação à distância de muita qualidade, né? Para isso, a gente até estabeleceu alguns indicadores de qualidade que a gente desenvolveu no produto 2, né, do CNE, para pensar uma educação à distância de qualidade, quais os indicadores que seriam necessários. Então, assim, a gente gostaria de ter um futuro, mas, como você disse, existe muito jogo de interesse no desenvolvimento de qualquer política, né? E no desenvolvimento dos documentos orientadores. E aí, nesse jogo, nem sempre a gente consegue ganhar aquilo que a gente gostaria que fosse, né? Mas eu acho que está tendo um esforço, só do Conselho Nacional está construindo as diretrizes nacionais para a educação à distância na educação superior. Eu acredito que a gente tem um futuro aí de esforço de uma valorização da educação à distância e de uma educação à distância com qualidade.
né? Então, existe uma intenção, isso já é um ponto para a gente ficar mais animado. E os organismos internacionais, eles têm influência em qualquer modalidade, né? Hoje no Brasil, a gente tem tantas pesquisas discutindo e falando e tal, né? Eu assisti uma palestra do Romualdo esses dias aqui em Goiânia, e ele falou assim, o Romualdo, ele é da área das políticas públicas e ele é parecerista do CNPq, da CAPES, etc, né? E o Romualdo falou assim, gente, já está tão explícito essa questão dos organismos internacionais, da sua influência, as pessoas continuam trazendo as mesmas informações nas pesquisas, né? Vamos avançar em relação a isso, né? Vamos avançar. Como? Não sei, mas a gente precisa avançar, porque a gente pega uma quantidade enorme de dissertação e tese que trazem sempre as mesmas informações em relação a isso. Então, como superar isso, né? Como pensar diferente? Como que o Brasil pode se organizar? Então, assim, eu ando pensando um pouco nisso. Mas existem várias pesquisas, a tese da Simone Medeiros, ela fez o doutorado aqui na UFG, ela desenvolve muito isso aqui na tese dela, então eu sugiro que você dê uma olhada. Muito obrigada, professora. Professora, com a sua fala, conseguiu provocar muitas indagações, muitas perguntas. Tem outras perguntas aqui, mas infelizmente o tempo é limitado, não conseguimos mais tempo para poder continuar aprofundando. Mas a nossa conversa vai continuar offline depois, né, continuando as reflexões a respeito do tema, que sem dúvida é muito importante, né? Professora, a gente agradece muito que tenha aceitado o convite do GTEG. Agradecemos muito a sua contribuição nesta manhã e esperamos ter a possibilidade de contar com a sua contribuição em outras oportunidades. Muito obrigada. Agradeço também a todos os que participaram esta manhã nos trabalhos do terceiro webinar. Vamos ter um intervalo para o almoço e voltamos aos trabalhos às 14 horas de Brasília. Até lá. Até lá.